do casamento, do matrimônio, mas a celebração de Deus. O matrimônio cristão, ele se fundamenta em Deus e é para Deus. Tem um único objetivo: revelar o amor de Cristo e da igreja a Cristo. Se eu não estiver enganado, vocês se casaram aqui nessa igreja, né? Era lá embaixo ainda, 50 anos atrás. Se lembram? Eu às vezes esqueço coisa de 10 anos, eu fico imaginando, né? Porque eu não cheguei nessa fase ainda. Porque 50 anos, para mim, que tenho, né, meus 30 e tanto, 36, acho que é isso, né? Já estou esquecendo. Fica difícil, porque é muito tempo, e não é à toa que é chamado de bodas de ouro. É um momento muito precioso, muito raro, muito raro. 2 filhos, 4 netos, testemunho de amor, perseverança. Temos que comemorar. E se a gente analisar bem, a gente deveria comemorar até mais do que o primeiro ano do casamento. Porque não é fácil chegar 50 anos casado. Não é fácil. Não preciso dizer isso aos irmãos, né? Sabem muito bem. Se eu estou há 9, 10 anos, sei que não é fácil. Imagina 50 anos. É bodas de ouro. Muita provação passou, né, por aí. O ouro, como sabemos, é um metal precioso, altamente valorizado por sua pureza, durabilidade e beleza. E esse valor, essa durabilidade e beleza, ela só é evidenciada quando esse ouro passa pelo fogo. Na Bíblia, o ouro é frequentemente mencionado para simbolizar aquilo que é puro, aquilo que tem valor, aquilo que permanece. Embora há textos, como nós iremos ver, que diz que nem mesmo o ouro permanece para sempre, mas muitas vezes ele é usado como uma ilustração para falar de algo firme, algo que permanece, algo valioso. E bodas é um termo do latim que significa compromisso, votos, promessas. E é para isso que estamos aqui, para a celebração e renovação dos votos da aliança que o casal um dia fez diante de Deus, há 50 anos atrás, diante da igreja, diante da família, e hoje tem a oportunidade de renovar esses votos depois de 50 anos atrás. E de compreender que, para que essa relação prospere, cresça em amor e em fé, renovo é uma regra, é algo fundamental. Com certeza não foi fácil chegar até aqui. Com certeza muitas marcas ficaram de tristezas, mas também muitas alegrias, muita gratidão, muita coisa boa passou e ficou para trás. Como é próprio da vida essa caminhada, também a caminhada da fé. Nunca é fácil, é uma caminhada de muita provação. E a Bíblia, por diversas vezes, coloca a fé, essa comunhão com Deus, o apreço pela palavra, como algo até mais valioso do que o ouro. A fé é a essência da vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Há 50 anos atrás, vocês se uniram por fé em Deus, pela fé em Deus, no amor de Deus. Quando um casal cristão se une com o intuito de revelar o amor de Cristo, da igreja a Cristo. Isso é um ato de fé. É algo que nós não vemos, mas nós iremos ver. Isso será encarnado pelo Espírito Santo que os guia a esse amor. Isso é viver pela fé. O matrimônio é um compromisso de fé e essa celebração é um renovo de aliança, que é um renovo de fé. Sobre isso que iremos falar, baseado no texto de Pedro, em 1 Pedro,
capítulo 1, a partir do versículo 6, iremos ler 2 versículos. Não sei se será projetado, apenas 2 versículos, o versículo 6 e o versículo 7. 1 Pedro 1, 6 e 7 diz assim: Nisso exultai ou se alegrai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, essa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém, até aí. Pedro está dizendo, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, mesmo quando esse ouro é apurado pelo fogo, vocês têm que se alegrar. Alegrar porque quando a vossa fé está sendo provada, é tempo para a fé se tornar mais valiosa, mais forte, mais firme. Pedro está dizendo que quando a fé e o amor, ele está sendo assim, de alguma maneira, trilhando um caminho difícil, de caminho estreito, é através desse caminho que a fé e o amor vai se tornando mais firme, mais forte, mais valioso. Ou seja, ele está falando sobre a prova de nossa fé através do fogo das provações. Assim como o ouro, ele é provado, purificado, assim como o ouro é transformado pelo fogo, porque o ouro, quando ele passa pelo fogo e por temperaturas muito altas, você consegue moldar o ouro de acordo com o seu desejo e sua vontade. Assim, nosso relacionamento com Deus e com o cônjuge são provados, são purificados e são transformados pelas dificuldades. É isso que envolve essas bodas de ouro. Um tempo de purificação, transformação, onde o Senhor, e vocês têm provas disso, tem os provado nesses 50 anos, e ainda vocês estão caminhando em provação. Não sei quantos anos você tem, não vou ser indelicado em perguntar para vocês, mas Abraão e Moisés receberam profundas revelações de Deus depois dos 80. Então tem muita coisa boa para vir. O ouro é a prova do fogo, diz um filósofo. Essa metáfora nos oferece uma visão profunda sobre a jornada da vida e principalmente da vida matrimonial da qual nós estamos falando aqui. Como o ouro se torna mais puro ao ser submetido ao calor intenso, o casamento é fortalecido e purificado pelas adversidades e pela busca constante de Deus e de sua vontade nas adversidades. Aí há um desafio de fé, que é muito mais precioso do que qualquer ouro. É um desafio de fidelidade, é um desafio de amor nas provações. Pedro destaca aí o calor e o fogo das provações. As provações são inevitáveis para o cristão e para qualquer pessoa que quiser viver a vida, viver num relacionamento, viver num casamento. São inevitáveis, mas ao mesmo tempo são necessárias para o crescimento, fortalecimento, para a transformação de nossas vidas. As dificuldades servem para testar, fortalecer e transformar a relação do casal. Fortalecê-los na fé e no amor. Pensemos em ourives refinando o ouro. Ele coloca o metal no fogo até que todas as impurezas sejam queimadas, deixando apenas o ouro puro e maleável
para o seu propósito. É da mesma maneira que Deus permite que as provações purifiquem o ouro, ou seja, a nossa fé. Porque unir-se em aliança matrimonial é um ato de fé. Assim como vocês se uniram há 50 anos atrás. As provações é para fortalecer a aliança de vocês. É para que vocês cresçam mais e mais em fé, em conhecimento e relacionamento com Deus. E em amor com Deus, em amor um com o outro. E quando a gente pensa em casais, isto é, eles enfrentam as provações juntas. É por isso que se casaram. Para viver as provações juntas. Para viver a fé e o amor junto. Para cumprir o propósito de Deus juntos. Ver as provações como oportunidade para fortalecer os vínculos de aliança, fortalecer o perdão, o amor, fortalecer a ação de graça e a misericórdia. Não ser tentado a ceder à tentação de murmurar e reclamar e se afastar. Não, a aprovação ela não serve para isso. Ela serve para unir. Unir para purificar, para fortalecer. Isso é um caminho de pureza e transformação do ouro. E esse é o caminho que Deus quer para vocês. Com toda a convicção eu afirmo, até onde vocês chegaram, 50 anos, e até onde vocês podem chegar. E com certeza é o caminho de purificação para todos nós que vivemos a fé, principalmente esse aspecto da fé matrimonial, aonde nós nos unimos em amor, em aliança, para um com o outro revelar o amor de Cristo, revelar a sua graça, revelar a sua misericórdia em meio de muitas provações. Porque é na provação que o casal de fato cultiva a fé. É na provação que o casal ele experimenta que Deus ele se faz presente. E Deus é suficiente para refinar o amor e a graça, para fazer com que o casal permaneça naquilo que permanece. Por isso a importância da provação. Como Tiago vai dizer e Pedro está dizendo aqui. Para refinar. Paulo, ele fala algo muito precioso em Romanos, no capítulo 5, verso 3 em diante. Não precisam abrir, mas ele diz que nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades, nas provações. Nos gloriamos. Como assim? Por quê, Paulo? Porque nós sabemos que as tribulações produzem perseverança. Perseverança, experiência. Experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o Senhor. Nos gloriamos nas tribulações, nas provações, porque é nelas que nós podemos experimentar o amor de Deus sendo derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Como Jesus experimentou essa força, esse poder, esse amor, no caminho do deserto, logo após o seu batismo. Momento de muita provação. Foi provado na fé. Experimentou a essência de viver o amor de Deus, aonde só Deus basta, num tempo de profunda provação e tentação demoníaca. E ele se deleitou na palavra, na voz do Espírito, e permaneceu firme, puro, santo. Portanto, o fogo das provações são inevitáveis e necessárias para o crescimento da fé e no amor. Muito mais valioso do que o ouro é essa relação estabelecida em Deus. Mas, como ouro, somos purificados e transformados. E o Senhor os chama a esse renovo. Um renovo de fé diante do fogo das provações, diante das tentações malignas, diante de pecados que precisam ser perdoados e tratados, diante de um Deus santo que os separou para um único propósito, para um casamento santo,
que glorifique a Ele. E Ele é o mais interessado nisso. Porque esse fogo nada mais é do que o próprio Deus. É fogo consumidor. O Espírito Santo que nos purifica e que nos comunica os méritos do sangue de Cristo. Sangue esse purificador. Deus é o mais interessado e Ele é o próprio agente de purificação quando nós renovamos a fé e o amor nele. Uma segunda reflexão sobre o fogo purificador, que Deus o chama a esse renovo, porque para que o ouro tenha força, tenha beleza, tenha transformação, não tem como o ouro não passar pelo fogo. O fogo purificador, o fogo da pureza, que vem pela presença de Deus. O fogo da pureza que vem quando nós, como casal, nos unimos em favor um do outro, a fim de que Deus se torne conhecido na nossa relação de amor, de pureza, de perdão e de oferta. Eu quero trazer à memória o texto de 1 João, no capítulo 1, verso 9, onde ele fala sobre algo essencial da vida cristã e algo essencial para a vida matrimonial. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, no caso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é que nos purifica e nos perdoa se confessarmos os nossos pecados. Então a pureza no casamento, conduzido pelo Espírito Santo, advém da pureza da verdade, da pureza da santidade de Deus, da pureza da sinceridade e do perdão mútuo. É assim que nós, como casal, experimentamos a pureza da relação. Portanto, a confissão e o arrependimento são essenciais para manter um relacionamento puro e saudável. Renovem isso. Tiago diz lá no final da sua carta que quando nós confessamos os pecados uns aos outros, nós somos curados. Não apenas purificados, curados, renovados. Confissão daquilo que errou no passado. Não justificativa. Já aprendemos isso, já que isso não leva a nada. Não explicação para querer se sobressair o outro. Não em quem está certo sobre o outro. Não. A vida na luz, onde 1 João vai dizer, o primeiro aspecto de andar na luz é viver uma vida de confissão de pecados. É uma vida de quem reconhece os seus pecados, mas também é uma vida de quem se arrepende dos pecados. E arrepender é o mesmo que se converter. É você agora mudar, é você não olhar mais para si, para seu desejo, mas se voltar a Deus, se voltar ao amor, se voltar à fé. É assim que a gente vive a pureza, é assim que o ouro, é assim que o casamento experimenta renovo e purificação. É assim. Imagine um jardim que necessita ser limpado, podado regularmente para que as plantas, os frutos possam crescer de maneira saudável. Da mesma forma, o casamento necessita de momentos de confissão, mas não apenas de confissão, mas de perdão, para remover quaisquer mágoas ou pecados que possam impedir o crescimento do amor, impedir a manifestação do brilho e da pureza da vida de Deus em vocês e através de vocês. Não há outro caminho. E a gente sabe que numa relação próxima, com a pessoa mais próxima da gente, a gente erra e erra bastante. Eles também erram com a gente. Difícil é reconhecer que nós erramos muito mais, né? Fácil é reconhecer o outro, o que o outro errou. Difícil é reconhecer os nossos erros e chegar numa discussão confessando, se humilhando, de maneira mansa e humilde. Portanto, renovem a transparência e a confissão mútua. Não deixem mágoas acumular.
Porque no casamento cristão, em Cristo, a humildade para admitir falhas e pedir perdão é algo base. Portanto, o fogo da confissão, o fogo da purificação dos nossos corações deve estar presente. O ouro pertence ao Senhor. Vocês valem muito mais do que o ouro. Vocês pertencem ao Senhor. Vocês estabeleceram uma relação de pertencimento ao Senhor há 50 anos atrás. Então, o Senhor é mais interessado nisso. Busque cada vez mais o Senhor, através da oração, da palavra, porque é através desse relacionamento que Ele vai nos purificando. Como diz o autor de Hebreus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Hebreus 10, 22. Tendo o coração purificado da má consciência. Tem que dar o passo de aproximação e deixar que Deus faz a obra. E o terceiro e último ponto, esse será mais breve, renovação da aliança. As bodas de ouro não são apenas uma celebração de uma história vivida até aqui. Não pode ser um saudosismo do passado e nem uma saudade do passado. Tem que ter uma perspectiva eterna daquilo que é. E não daquilo que foi, e nem daquilo que será. Aquilo que foi só tem sentido hoje daquilo que foi de eternidade. O que de vida eterna nós cultivamos, nós plantamos, nós estabelecemos? Com certeza a aliança que vocês estabeleceram diante de Deus tem um valor eterno. É um compromisso de manifestar Cristo na relação. Então, não é apenas algo do passado, mas é um chamado para a renovação no presente e é algo que vai estabelecer as renovações futuras. Renovo. O Senhor é que nos renova. Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. 50 anos é necessário renovação de força. Com certeza, vocês, fisicamente falando, não têm a mesma força que tinham há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. Paulo diz: ainda que meu exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia, porque é o Senhor que me renova. Isaías 40:31, ele diz que os que esperam no Senhor, ou seja, os que têm a fé no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nossa, eu estou aqui já fadigado, querendo desistir, me rastejando. Deus tem renovo para você. Jesus fala em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jugo ali, fardo, envolve o ensino de Jesus, mas também o trabalho de Jesus. Há muito trabalho ainda para vocês. Trabalho para renovar a fé, renovar o amor, inspirar ainda filhos e netos, com fé, com amor, com humildade, com renovação, com ação de graça, com verdade, com sinceridade, com disposição ao sacrifício. Há muito renovo ainda. Muito. Ah, mas eu estou cansado. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A renovação de forças e da aliança é vital para a longevidade do casamento. E longevidade com vitalidade. Quando eu falo de algo vital, é algo que transborda a vida. Renovação das forças é essencial. É essencial. Há muito ainda que Deus quer trabalhar na vida de vocês. Há muito ainda sobre conhecimento de Cristo, renovo em Cristo, fé e amor em Cristo para vocês conhecerem, experimentarem e compartilharem. Porque se não fosse assim, o Senhor já teria arrebatado vocês. Mas a renovação constante da aliança com Deus
entre o casal, traz nova vida e vigor ao relacionamento. É como um rio, que ao ser alimentado por fonte de água pura, fresca, mantém sempre as suas águas limpas e vivas, pela disposição que o rio tem em servir, em se movimentar, em se entregar. Da mesma forma, a renovação contínua da aliança mantém um casamento vigoroso, puro, cheio de vida, quando há essa constante renovação de Deus alimentando o nosso interior com uma fonte de água viva e inesgotável, que é o Espírito Santo. É isso que Paulo, por exemplo, ensina aos Efésios, capítulo 5, verso 21. Ele estabelece um princípio das relações. Ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É o movimento do rio. O rio, desde a sua origem, ele está descendo, ele está servindo, ele está lavando os pés, ele está abençoando, ele está cumprindo o seu propósito. E aí está a sua pureza, porque quando essa água para, ela apodrece, ela se contamina, ela perde seu sentido. Então Paulo está ensinando sobre o amor em Efésios 5. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele ensina as mulheres no verso seguinte: de semelhante modo, sujeitem-se aos maridos como ao Senhor. Para viver essa pureza, essa santificação. E ele fala aos maridos no verso 25: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água através da palavra. Para purificar, para lavar. Deus estabeleceu isso. Vocês, quando casaram-se no Senhor. E o casamento cristão tem um único objetivo: revelar o amor de Cristo para com a igreja e da igreja por Cristo. Esse amor renovador, purificador. Esse amor que, como um rio, desce, se submete para abençoar, para viver em favor um do outro, não sobre o outro, mas em favor um do outro. Portanto, o matrimônio cristão é um processo contínuo de purificação. Vocês não estão prontos ainda, como ninguém aqui está. Deus uniu vocês como casal e todos aqui com esse intuito: trilhar juntos o caminho de purificação e santidade, onde os cônjuges são chamados a viver em santidade e amor, porque é na relação do casamento que a gente aprende a perdoar, a oferecer a outra face, a se submeter, a amar, a servir, a amar a Deus, a viver a intimidade com Deus, a educar os filhos na fé, na pureza e no amor. É uma relação de fé muito mais preciosa do que o ouro, muito mais. Paulo diz que é um relacionamento na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Um relacionamento, se é na presença de Deus, se é um relacionamento no Espírito Santo, então é um relacionamento cheio de provação. E se é um relacionamento cheio de provação, é um relacionamento cheio de purificação. E se é um relacionamento cheio de purificação, deve ser, segundo a fé e o amor, um relacionamento cheio de transformação. E é a transformação que gera um renovo da aliança de maneira viva, de maneira poderosa, que resulta de fato em glória e louvor a Deus. Hoje é um momento de renovação. Não apenas celebrando 50 anos do passado. Sim, devemos celebrar. Até aqui Deus os ajudou com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor infinito. Mesmo nós, e com certeza vocês, em momentos de infidelidade, Deus permanece fiel. Deus oferece graça, Deus oferece renovo.
Deus oferece misericórdia. Mas renovemos nossa aliança com Deus, e vocês um com o outro. Primeiro com Deus e depois um com o outro. Ele quer os provar ainda. Esse tempo com certeza foi um tempo de provação. Tudo na vida é um tempo de provação. Para quê? Para os purificar, para os renovar. Vocês são muito valiosos, muito mais valiosos do que o ouro. Então renovam-se nele, pela fé, no amor. Esse é o maior interesse de Deus para vocês, o maior interesse de Deus para as nossas vidas. Com certeza, depois desses 50 anos, vocês reconhecem que esse amor foi refinado, purificado pelo fogo das provações. E se estão ainda juntos, é porque o Senhor sustentou vocês até aqui. Mas não tenha dúvida disso, vocês são preciosos para o Senhor. Vocês, renovando a fé e o amor nele, como irão fazer hoje, pela graça do Senhor, isso tem um valor infinito. Por que infinito? Porque vocês vão ter oportunidade de uma simples relação familiar revelar o amor eterno de Deus, viver o amor eterno de Deus, trazendo Cristo, revelando o perdão de Cristo, revelando a misericórdia de Cristo. E Cristo é o verbo eterno de Deus. E vocês viverão esse renovo na perspectiva de algo eterno. Isso redundará em glória, em algo precioso para Deus. O matrimônio de vocês vale muito mais do que o ouro puro, o ouro refinado. Pedro vai dizer mais à frente que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O casamento de vocês vale o precioso sangue de Cristo. Cristo resgatou, o Espírito Santo os uniu para que vocês possam viver sobre o sangue de Cristo, sobre a graça do Senhor. Portanto, renovam-se nele. Amém? Nós teremos agora a renovação das alianças. Está com o Guilherme as alianças, com a neta